Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre esse escritor de rendimento questionável, de qualidade questionável. Meu Deus, não deu muito certo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o senhor Joaquim Maria Machado de Assis, ou mais conhecido, Machado de Assis. Talvez o nome mais emblemático da literatura no Brasil, tá? Tanto é que quando os professores de gramática vão dar exemplos, né, sobre escritores, provavelmente 90% dos casos citam Machado de Assis, só para a gente ter uma ideia do quanto esse autor povoa a mente daqueles que atuam na área das letras e aqueles que usam da literatura como entretenimento. Tamanha é a sua competência literária, tá? Bom, bora falar um pouquinho sobre ele para que o vídeo não fique muito longo. Coloquei aqui, né, como subtítulo, o genial escritor da ruptura. Que ruptura é essa? A ruptura da sua expectativa. Você lê uma obra com uma expectativa e quase sempre a sua expectativa se consuma. O Machado de Assis, não. Tá? Ele te joga na parede e você fica frustrado com o que ele é capaz de fazer com você. Hellis Mortal, também conhecido por leitor. Tá? Bora falar um pouco. Embora ele seja esse monstro da literatura brasileira e mundial, a vida do Machado de Assis não foi fácil. Tá? Porque as intempéries biográficas, né? O que aconteceu na vida dele? Morte da mãe, ele ainda é criancinha, tá? O pai casa-se novamente, aí morre o pai, era pintor de paredes, né? A mãe era uma lavadeira, então de origem muito humilde, o Machado de Assis, mulato, né? Acabou sendo criado pela madrasta, porque o pai tinha se casado, né, pela segunda vez com Dona Maria Inês. Ele trabalhava, né, uma lavadeira, que trabalhava como faxineira, tá? Foi criado pela Dona Maria Inês, com os seus parcos rendimentos, né? Mulato, como eu já disse, pobre, não teve acesso ao ensino sistemático. Dizem que ele frequentou poucas aulas, tá? Algumas delas por conta da benevolência do diretor do Colégio Pedro II, onde a madrasta vendia os seus quitutes durante o período de aulas, não tinha quem vender, então ele tinha permissão para assistir algumas aulas. Tá? No intervalo, ele tinha que ajudar a madrasta na venda dos quitutes. Por isso, não teve acesso ao ensino sistemático, né? Foi à escola ano a ano. Muito do que ele cita nas suas obras e que compõe a sua sólida formação clássica, sobretudo, né? Advém de leituras que ele fez das bibliotecas das casas em que a madrasta fazia faxina. Tá? Ávido leitor. Bom, o que mais? Apesar de todas essas situações da intempéries, há ainda, em relação às intempéries, o fato de ele ser gago, epiléptico, né, e tudo mais. Era um cara que tinha tudo errado na vida, mas que deu certo, né? Bom, dentre as façanhas biográficas, nós temos aqui, né, e bibliográficas também, né, profundo conhecimento de obras clássicas que ele vai posteriormente citar em suas obras, influência de Manuel Antônio de Almeida, que era o diretor da tipografia nacional quando Machado de Assis ingressou para trabalhar como aprendiz de tipógrafo. Tá? Exerceu essa influência. Manuel Antônio de Almeida foi responsável por publicar o poema Ela, quando Machado de Assis tinha 16 anos. O poema esse, escrito pelo Machado. Né? A obra do Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, exerce uma, vamos dizer, função primordial sobre Machado. Há uma influência nítida, Memórias de um Sargento de Milícias, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
um malandro leonardinho acaba, né, sendo refletido no malandro Brás Cubas, mas um Brás Cubas, obviamente, muito mais ácido, muito superior no ponto de vista da ironia e do sarcasmo, né? Primeira publicação aos 16 anos é o poema Ela, né, que eu já mencionei, polígrafo, ou seja, ele praticou a literatura nos seus diversos gêneros textuais, né? Foi romancista, foi contista, foi cronista, foi poeta, né? Foi ensaísta, foi dramaturgo, fundador da Academia Brasileira de Letras, hein? Características peculiares do Machado, que a gente vai encontrar nas obras dele e são características responsáveis por torná-lo um escritor ímpar. Intertextualidades. Em todas as obras ele faz diversas intertextualidades, ou seja, diálogos com outros autores via obras desses autores. No geral, essas intertextualidades são muito, muito importantes para entender as entrelinhas das obras machadianas. Digressão é outra característica do Machado. Ele está falando sobre algo, há um processo narrativo, uma narração progressiva. Aí ele para essa narração e abre uma outra linha de raciocínio, rompendo, né, o processo narrativo e criando algo paralelo. É isso que é digressão. Há duas maneiras importantes, né, há duas formas como ele realiza, como ele executa essa digressão. A metalinguagem, que é para fazer explicações ou considerações acerca da própria obra, tá? Um texto usado para explicar outro texto. Então, ele está ali, num determinado trecho do romance, falando sobre a estrutura do romance em si, ou algum aspecto do romance. Isso é metalinguagem muito recorrente na obra machadiana. Além disso, ele gosta de bater um papo com o leitor, né, a chamada interlocução. Ele para de contar a história para trocar uma ideia, né, para se dirigir ao seu leitor. É muito comum no Machado de Assis. Capítulos curtos e criativos, né? Algumas obras tinham 15, 16 capítulos nessa época, mas as obras do Machado não. As obras do Machado tinham 140, 150 capítulos, né? Às vezes, numa mesma página, você tem 3 capítulos. Isso acaba tornando a leitura um pouco mais dinâmica, um contraste em relação à leitura de obras realistas, que por conta do profundo detalhismo que as caracterizam, né, torna a leitura um pouco morosa. O Machado não, é uma leitura mais dinâmica. Há uma ironia fina derivada da sua inteligência, da sua perspicácia, né? Humor cáustico, corrosivo, né? Virulento mesmo. Na obra machadiana, diferentemente do que acontece nas obras românticas, em que há a supremacia do bem, supremacia do mal. Esse mesmo latente do Machado de Assis. Perfis femininos complexos. Ele desenvolve melhor a complexidade da mente feminina em relação à mente masculina. Tá? Aliás, né, a mulher é quase sempre o centro das atenções, tanto nos contos quanto no romance. No romance, né, em especial, a gente tem lá, normalmente, os triângulos. A mulher é o centro das atenções de 2 ou 3 indivíduos, né, se a gente considerar, por exemplo, a mão e a luva. Nós temos 3 homens que disputam a mesma mulher ali, né? No Machado de Assis, a gente tem a ideia do micro-realismo. Ele não está preocupado com os problemas da sociedade, né, o fato social em si. O Machado de Assis está preocupado com a complexidade psicológica do indivíduo e não da sociedade em si. Por isso a gente chama de micro-realismo. Há uma tendência a narrativas em primeira pessoa, inclusive aqui, enquanto que no realismo, de forma geral, há o predomínio de narrativas em terceira pessoa e não em primeira, como ocorre no Machado de Assis. Crítica às correntes científicas ou cientificistas, enquanto os autores realistas, né, e naturalistas faziam apologia a essas correntes cientificistas, o Machado de Assis debocha delas, tira sarro delas. Tá? Bom, algumas inovações, gente, né? O Machado gostava de inventar.
Tá? Aqui eu coloquei, né, 2 capítulos, tá, muito emblemáticos do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Um deles, o capítulo Epitáfio, ele coloca tão simplesmente, em letras maiúsculas, os seguintes dizeres: aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. E não mais para falar sobre alguém com quem ele teve um relacionamento e pretendia, inclusive, se casar, Dona Eulália Damasceno de Brito. Isso mostra que ele não tinha nenhum envolvimento emocional com ela, tanto que ele pode romper com ela e não voltar a falar sobre ela. Outro, né, capítulo muito interessante é esse aqui, de como não fui ministro de Estado. Um monte de pontinhos. Tem explicação para ele não ser ministro de Estado? Ele está preocupado em oferecer uma explicação? Me parece que não. Tá? Poucos autores na história da literatura recorreram a técnicas narrativas tão inovadoras, entre aspas. Tá? Outro capítulo que chama atenção na obra do Machado de Assis é esse aqui, o velho diálogo de Adão e Eva. Bom, nós temos lá os personagens, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, centrais, Brás Cubas e Virgília. E aí, interrogação, exclamação, pontinhos, né, e tal. Foi o velho diálogo, né, entre Adão e Eva. O que eles fizeram que não pode ser explicitado por meio de palavras? Então, me parece que aqui ele joga a responsabilidade pela interpretação do que está acontecendo para o leitor, para o espectador aqui, né? Safadinho, esse Machado de Assis, bemzinho, né? Bom, o que mais? Olha só, outra coisa, né? Todo mundo fala, humor negro, esse humor cáustico dele, olha só. No início do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele faz essa dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Bizarro, cara, mórbido, né? Só um Machado para pensar num negócio desse. Bom, aí, pessoal, dentre as inovações, ele, né, tem algumas construções bastante emblemáticas, como o último capítulo, né, do Memórias, que ele chama o capítulo das negativas. Bom, vou ler aqui um trechinho. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do empasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino empasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com suor do meu rosto. Dá uma olhada nisso. Ele se vangloria pelo fato de nunca ter trabalhado para poder comprar o seu próprio pão. Bizarro, né? Debochado. Mas não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Não sofre com ninguém. Aqui, Dona Plácida era a mulher que vivia na casa em que o Brás Cubas se encontrava com a amante, né, com a Virgília, tá? E o Quincas Borba era, na época da escola, o seu amigo. Então, ele não sofreu com isso. Tá? Comprovando dessa maneira a sua secura. É um cara de coração peludo, né? Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quite com a vida. Imaginará mal, ou seja, sair quite com a vida, né? Ele fala que imaginará mal. A pessoa está errada se pensar dessa forma. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Pô, isso aqui é extremamente cáustico, né? Vangloriar-se de não ter tido filhos, por isso, né?
não teria transmitido o legado da miséria humana, é muito mórbido, para não dizer coisa ainda pior, tá? Bom, que mais? Outra situação que é bastante recorrente nele, né? Assim como no trecho, é a ironia, essa insistência também, né, é, pelo ser, pelo que é, desculpa, pela aparência e não pelo ser, pelo trivial, tá? Pela superficialidade das coisas, ele vai desconstruir isso. Olha só um outro trecho do Memórias Póstumas, em que ele fica assim, ó, no encontro entre o Brás Cubas e a Eugênia, a flor da moita. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril. E coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Coitada da Eugênia, né? Tadinha. Imagina só o cara ficar atormentado por essa essa dicotomia entre essência e aparência, o ser e o parecer. Chama mais a atenção dele o parecer. Não importava como era a personalidade da Eugênia, mas sim como ela aparentava ser. O fato de ser coxa era um agravante horrível para ele. E legal no final que ele fala assim, ó, o legal, né? Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Ou seja, vou parar de pensar nisso agora. Não me faz, né, muita falta. Isso mostra que o que ele nutria pela Eugênia, com quem ele estava namorando nas últimas semanas, não era lá muito sério, porque ele conseguiu simplesmente enxotar como se fosse uma borboleta dali de perto, ou seja, algo de má sorte, algo de mau agouro, né? Debochado. Bom, e mais? Bom, importante aqui, gente, a gente falar sobre as fases machadianas. Machado não foi sempre um escritor realista. Na verdade, ele não foi nunca um escritor realista do ponto de vista conservador, ortodoxo. O realismo do Machado de Assis é o realismo do Machado de Assis. Né? Tem mais pontos de ruptura em relação ao realismo convencional, ortodoxo, do que pontos de convergência. Tá? É o Machado de Assis, uma escola literária à parte. Tá? Mas costuma-se, nos livros didáticos, nas apostilas, nas videoaulas, dividir-se a obra do Machado de Assis em dois segmentos. Tá? Na primeira fase, né, são duas fases, portanto, chamamos de fases machadianas. Na primeira fase, suas poesias prendem-se aos padrões de autores românticos ou mesmo de alguns árcades. Tá? Ele não se fez de imediato, né, como um realista. Foi se montando, é uma evolução, portanto. Ele vai assimilar informações, ideologias do contexto sócio-histórico, político, filosófico, e com isso vai alterando a sua produção. Beleza? Poema sem grande preocupação formal, embora se perceba sempre uma linguagem bem cuidada. Tá? Toda a obra do Machado de Assis lapidada, né, do ponto de vista linguístico, sem erros, né? A temática é amorosa, nacionalista, principalmente em seu livro Americanas, onde é mais perceptível a influência de Gonçalves Dias, um escritor romântico, né? Primeira fase do romantismo no Brasil. Soluções estéticas mais próximas do romantismo, tênues traços de humor, sempre humor machadiano, né? Fino, sutil, ao mesmo tempo corrosivo, mas desprovidos de pessimismo, de ceticismo e de ironia. O sentimentalismo supera as sugestões sensualistas e erotizantes. Tá? Os sentimentos são mais fortes do que a mera degradação moral, né?
com tendência erótica. Obras dessa primeira fase, né, que várias obras publicadas nesse primeiro momento, né, convém destacar o quê? A parte do romance, Ressurreição, que foi o seu primeiro romance, depois A Mão e a Luva, tá? Aí nós temos aqui ainda Helena, né, e Yaya Garcia, que já é considerado um romance de transição para o realismo, tá? A personagem Yaya vai fazer um contraponto com a personagem Stella, tá? Stella romântica, Yaya realista, toda essa situação vai contribuir para que nós possamos classificar essa obra como uma obra de transição para o realismo, pré-realista. Tá? Bom, a segunda fase, né, do Machado de Assis, ele extirpa o sentimentalismo e o moralismo superficial, né, manda isso para longe, extingue a fictícia unidade da pessoa humana, não tem uma unidade, a pessoa não tem, apresenta sempre o mesmo comportamento. E aqui há o aprofundamento do psicologismo, né? Despreza as frases piegas e o receio de chocar preconceitos. Não está nem aí, ele vai explorar os tabus mesmo, tá? Elimina a concepção do predomínio do amor sobre todas as paixões. O amor não vai prevalecer, é porque para ele o amor não é uma verdade. Tá? Ele passa a questionar isso. Para ele o amor é interesse, né? Tem aquela ideia de homo, homo. O homem é o lobo do homem. Tá bem? A ideia de que o homem está sempre tentando aniquilar o outro, né? Afirma a possibilidade de escrever um livro sem recorrer à natureza, ou seja, uma crítica, né, às ciências naturais da época, daí o anticientificismo, desdenha a cor local. Tá? O que é a cor local? São os costumes, né? É a cultura, né, local, que era a base para o nacionalismo, né, romântico, né? Ele vai desdenhar disso. Por quê? Porque é importante para ele é o que está no indivíduo, o micro-realismo, a exploração do psicologismo e não os costumes de uma determinada região. Introduz finalmente entre nós o humorismo. Tá? O humorismo exacerbado e cáustico. Bom, na segunda fase, o Machado de Assis publicou, né, muitas obras, e dentre as obras, destaque especial do romance, né, os Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que deu início ao realismo, né, no Brasil, seguido de Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, e finalizando o Memorial de Ares. Então, todo ele publicou 9 romances, tá? 4 na primeira fase e 5 na segunda fase. Essa é a produção machadiana, essas são as principais características do autor. Tá? É isso, espero que vocês tenham entendido. Tá? Beijinho, pessoal. Deixa eu gaguejando aqui. Beijinho, pessoal. Por hora é tudo, né? Brevemente postarei análise, né, do Quincas Borba, que é cobrado na lista, né, de leitura obrigatória para o vestibular. Beijo, gente. Tchau, tchau.